Bem-vindo ao CBES, mais um Tira Dúvida, hoje nessa quinta-feira, amanhã é véspera, né, produtor? Amanhã é véspera de feriado, hoje é véspera de feriado, amanhã é sexta-feira santa, nossa Páscoa aí. Então, para quem não está viajando, tem muita gente que não está viajando, vocês estão aí conferindo comigo hoje, nesse dia tão especial, nessa quinta-feira, algumas questões hoje, o que a gente está fazendo. Eu preferi não fazer um tira-dúvida de acordo com aquelas questões que a gente recebe no dúvidas@cbesa.com.br. Aliás, a Isabelle está aqui, ela vai acompanhar durante o que eu estiver explicando aqui, ela vai acompanhar nas redes sociais aí, ou nos e-mails que vocês mandarem, as dúvidas que vocês tiverem, ela vai atender, né, Isa? Perfeito. Olha, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês hoje, muito importante, é acerca da prova, tá? Tá difícil, não tá fácil. Eu não vou pintar para vocês uma coisa que não existe, tá? O que eu poderia pintar para vocês? Dizer que tá fácil, né? Não tá, tá? Nós temos aí questões de previdência, essas questões que eu coloquei aqui para vocês, separei com o maior carinho, tá? Essas questões aí que a gente vai ver hoje, são questões de prova, são questões que alunos passaram para a gente aí, a gente deu uma elaborada de acordo com aquilo que a gente sabe que a FGV cobra. Certo, produtor? Bom, vamos começar sem enrolar muito. Hoje é um dia muito especial que a gente vai continuar naquela ideia que eu fazia faz tempo, que, né, até o professor está ficando com o cabelo mais branco, desde muito antigamente nós temos aí um sistema de simulados comentados, eu vou fazer com vocês. Então vamos começar lá. Para quem está estudando para o CPA 10, CPA 20, para o CEA, eu fiz um geralzão aí bem legal, tá? Então vamos lá. Sobre os planos VG e PGBL, que são planos de previdência, né? Considere as afirmativas a seguir. Vai cair isso na minha prova, professor. Vai. Tá caindo umas 5 questões no CPA 10 e tá caindo umas 8 questões no CPA 20, disso aí. Beleza? Tá caindo bastante questão. Então vamos lá. A portabilidade de recursos é permitida de um plano VGBL para um plano PGBL. Ele está querendo lá no final, só vou adiantar um pouquinho, está correto que se afirma apenas em. Ele quer as corretas, tá? Bom, dá para fazer portabilidade de um plano, olha lá, VG para PGBL? Não dá, não dá. Sempre PG com VG, e PG com PG e VG com VGBL. Então isso aqui está falsa. Vamos para a próxima. Nos planos VGBL não há abatimentos das contribuições efetuadas da base de cálculo do imposto de renda. Bom, vamos lá. O plano VGBL é indicado para as pessoas que fazem a tributação, ou seja, regime de tributação simples, né? Ou seja, quando vão declarar imposto de renda, não fazem a completa ou para os isentos. Por quê? Porque o VGBL ele não dá esse benefício dos 12%, ele sai mais barato no final, porque imposto é sobre o rendimento. Então, tá verdadeira essa, porque onde que há abatimentos é nos PGBLs, beleza? Tá. Vamos para a próxima lá. O contribuinte que declara seu ajuste de imposto de renda pelo formulário simplificado se beneficia ao se contratar um plano PGBL. Gente, olha só, exatamente o que eu falei, ó, não é o PGBL, tá errado, tá? Então não é esse plano. Feio, é o VGBL, então essa aqui é uma alternativa aí falsa, tá? Então está correto que se considera, ou seja, no caso, está correto que se afirma apenas, né, falsa 1 e a 3, a letra B aí, beleza? Tá, professor, o que ficaria mais, vamos dizer assim, o que ficaria mais fácil de eu fazer uma dessa? Vai por eliminação, né? Se, por exemplo, vamos pensar assim, eu sei que a 1 está errada, então você já ia cortar D, né? Então você já ia ficar com, no caso, né, 3 questões só, beleza? Então a gente vai por eliminação. Quando está errado, corta
e já tira aquelas alternativas que tem a questão errada se ele está pedindo a correta. Beleza? Uma sacada, hein? Olha lá, vamos lá. Cabe ao administrador fiduciário do veículo de investimento. O que cabe para esse cara? Tá? O que é devido para esse cara? A gestão exclusiva do risco de liquidez. É isso que é administrador fiduciário? Administrador fiduciário, ele é o responsável legal. Ele que contrata as pessoas que vão trabalhar num fundo de investimento. Então a A está errada. Está errada porque quem faz isso é o gestor certificado pela Ambima. Tá? Então muitas questões caem no tocante exatamente para o que elas fazem, as questões. Elas, para confundir vocês nas funções entre as pessoas que trabalham para um fundo de investimento, beleza? Vamos lá. A elaboração de todos os documentos relacionados aos fundos. Tá, interessante, né? Vamos colocar essa assim, será que é? Pô, se ele é o responsável legal, ele responde pelo fundo? Então, o que a gente tem? Muito provavelmente é ele que está fazendo isso. Beleza. Próxima lá. Realizar as decisões de investimento com base na política de investimento estabelecida nos documentos do fundo. Aí vai lá o aluninho, né, hein, Isa? Vai marcar essa como certa. O que a gente vai fazer com ele? Vai arrancar o couro desse aluno. Gente, olha só o que está dizendo aqui. Realizar as decisões de investimento com base na política de investimento estabelecida nos documentos do fundo. Quem é responsável por decidir investimentos ou ativos para a carteira é o gestor. Então, errada também, falsa essa aqui. É o gestor. Tá, vamos ver se a gente vai ficar entre a cruz e a caldeirinha na última, tá? Porque a gente já está meio desconfiado que é a B. Vamos lá. Executar as ordens de compra e venda de ativos financeiros. Gente, isso é a mesma coisa que decisão de investimento. Então, estamos aí duas as Bs estão ganhando das outras nesses primeiros que a gente está vendo. Vamos lá, um cliente, vamos colocar um zoom bom aqui para o pessoal ver em casa. Um cliente que aplicou em um fundo referenciado DI há 3 anos, faz um resgate total e com base no valor recebido. Então ele aplicou com base no valor recebido, comparativamente com o valor aplicado, ou seja, recebido é o resgate, menos aplicação. Beleza, professor. Certinho. Contabiliza a rentabilidade de 20% no período. Então, vou dar um exemplo já simples para vocês. O cara lá aplicou 4 mil. Para dar 20%, ele resgatou 4 mil. Para dar 20%, o resgate foi de 4.800. Que 10% sobre 4 mil é 400, vezes 2, 20%. Seria mais ou menos um exemplinho aí que a gente tem na tela. Beleza, tá. O que é esses 20%? Pode-se afirmar que essa rentabilidade é uma taxa líquida. Ponto. Tá. E agora, José? Quando você resgata um fundo, quem paga imposto de renda? Porque líquida está deduzindo o que, Isa? Lembra? Imposto de renda. É o administrador do fundo. Pode ser. Vamos deixar ela aí, vamos ver todas. Sempre ler todas. Tem muita gente que perde questão na prova. Por quê? O que faz? Não lê todas as alternativas. Isso é um problemão. Bruta. Bruta seria o contrário. Então, ou é A, ou é B. Bruta seria se você estivesse resgatando um fundo e você tivesse que pagar a DARF. Não existe. Ou seja, o serviço do fundo é completo. Inclusive, o contribuinte, que é o investidor, ele tem como responsável tributário, não é ele. Quem recolhe imposto é o administrador do fundo, é o banco de investimento, ou seja, então a bruta tá falsa já. Vou tirar essa dúvida de vocês já. Relativa, não. Ah, professor, putz, que sacanagem. Com base no valor aplicado, eu sempre falo, a rentabilidade relativa com base no benchmark. Ele não disse um percentual do DI, ele disse que investiu num fundo DI e que deu 20%. Olha que sacana essa questão, essa é muito suja.
Tá errado porque ela é absoluta. E não é esperada porque já aconteceu, ele recebeu. Também é observada daí, nesse caso, que daí seria o correto aqui, letra A. Vamos para lá, sair dessas pegadinhas porque essas estão feias. Próxima aí. Um cliente possui 1 milhão alocados nos seguintes títulos. Primeira, letra do Tesouro Nacional, LTN, ele tem 400 mil. Nota do Tesouro Nacional, Série B, NTNB, ele tem 400 mil também. E letra financeira do Tesouro, LFT, 200 mil. Bom, interessante. Tá, o que ele tem? Ele tem uma carteira diversificada, onde ele tem 40% em pré, que é LTN. Precisa gravar isso? Precisa. Se você não decorou ainda, nem imagine em marcar prova, senão você vai se ferrar. Tem que decorar ou seja, as siglas, tem que decorar para você chegar lá na prova e saber o que é o que. Então, pré-fixado a gente já coloca aqui, pré. Nota do Tesouro Nacional, série B, B de Brasil, ou seja, inflação do Brasil, oficial, IPCA. E a última, né? A letra financeira do Tesouro é Selic, variação da Selic que remunera esses títulos. Tá. Olha só que cabeluda essa aqui, é bem interessante. Costuma cair bastante no CEA essa aqui, tá? Ele leu um relatório de macroeconomia informando que a inflação deve subir nos próximos meses mais do que o precificado pelo mercado. Supondo que o Banco Central vai utilizar veículos monetários necessários para conter esse aumento esperado, qual a melhor forma de recomendação de realocação para esse cliente? Então vamos lá. A inflação, pelo relatório, pela projeção, ela está em alta. Inflação, a gente tem a macete lá no curso, vocês lembram muito bem, a dor de cabeça que eu ensino. Bom, enfim. Quando a inflação sobe, eu tenho que... O que o governo faz? O que é esses veículos monetários? O que é essa execução de política monetária? É aumentar a taxa Selic. Então, num primeiro momento, a inflação vai subir. Então aqui, vamos pensar o que vai acontecer. A inflação vai subir. Automaticamente, isso aqui eu vou colocar a inflação. Automaticamente, ela vai subir nos próximos períodos. Já na próxima reunião do Copom, vai haver, com muita probabilidade, mas muita mesmo, uma elevação da Selic. Por causa que com juros mais altos eu contenho o consumo, com juros mais altos eu faço com que o investidor deixe o dinheiro guardado, porque o juro está alto, está investido, o dinheiro numa taxa livre de risco. Com a taxa livre de risco mais alta, com os juros mais altos, as pessoas pagam mais caras parcelas dos produtos, ou seja, desestimulando a compra de produtos pelas pessoas. O que o Copom, o que o Bacen consegue? Segurar os preços. Então é por isso que há um aumento da Selic quando há projeção do aumento da inflação. Então nesse caso, já num primeiro momento, a Selic, projeta sim, tá? Vamos pensar aí que a Selic ela vai subir já antes que a inflação. Então esse aqui, vamos colocar a Selic. O que acontece agora? Deixa eu pagar com a borracha, senão vai confundir vocês aqui. Deixa eu fazer um aumentinho da Selic mais rápido aqui, num curto prazo. Por exemplo, em 45 dias, 90 dias, tá? 135 dias, tá? Então isso aqui, taxas, né? No lado ali da vertical, tá? O que vai acontecer? Quando tem elevação dos títulos, ou seja, elevação da Selic, os pós-fixados vão ganhar mais. Só que o pré perde, a gente já sabe, pré para queda. Tem no curso de vocês bem explicado como é que é o apressamento dos ativos, a marcação a mercado em cima dos títulos pré. Então, se eu vou ter uma queda do pré, o que não vai prestar na minha carteira? Ficar com letra do Tesouro Nacional. Tá? Então vamos ler lá, pronto. Essa é uma questão bem complicada, tá? Mas a gente já começa a desenhar para vocês. Precisa desse conhecimento para a prova? Precisa, tá? Bom, vamos lá. Venda de LTN
E compra de LFT. Eu estou vendendo pré e comprando pós. Pós, que é o Selic. Interessante. Boa pedida. Vou colocar asterisco aqui. Não vou colocar mais asterisco, mas que pode ser. Venda de NTNB e de LTN compra de LFT. Por que a gente... Olha só. Poxa, se a inflação vai subir, por que eu vou me desfazer dos títulos que estão pagando a inflação? Besteira isso aqui. Isso aqui tá errado, gente. Tá? Isso aqui, ó. Venda de NTNB, está errado. Tá? Venda de LTN, sim, compra de LFT. Tá? Beleza, aqui mais. Venda de LFT não, por causa que é pós. E o pós, o que vai acontecer? Vai acompanhar o mercado nessa alta. Venda de LFT também não, então bem essa aí, tá? Até que as opções não eram tão complicadas, mas a conjuntura, essa sim. A conjuntura vocês têm que saber, beleza? Vamos lá para a próxima. Fizemos aí algumas boas, né? Aqui deixei bem bonitinho esse material para vocês aproveitarem esse tira dúvidas nosso hoje. Sobre o risco, pode-se afirmar que risco não sistemático é o risco não diversificável. Nunca um risco sistemático vai ser, ou seja, sinônimo de risco diversificável. E nunca um risco não diversificável vai ser sinônimo de um risco sistemático. Então essa aqui é falsa. É diferente do risco um do outro. Risco sistêmico, ou seja, o risco não sistemático não é sistêmico, ele é escolhível, vamos dizer assim, é específico para um determinado setor da economia. Nesse caso, o risco não diversificável é o risco sistemático, aquele que eu não consigo diversificar. Então tá errado isso aí. A carteira de mercado consiste apenas de risco não sistemático. Será? Tá, vamos lá. A carteira de mercado é a carteira que seria a carteira mais diversificada possível, tá? Então, tá meio estranha essa, vamos ver aqui, porque eu poderia falar que a carteira de mercado, que ela está muito diversificada, é como se fosse um ETF ou como se fosse uma carteira do Ibovespa. Como ela está muito diversificada, o risco predominante, ela consistiria do risco que sistêmico. Então, não tá certo isso aí, tá? Mas deixa aí a dúvida. O risco total envolve risco sistemático e o não sistemático. Opa, a soma dos dois, asterisco ou exclamação aí, possível ser. Risco sistêmico pode ser diversificado, não. Então, risco total envolve o risco sistemático e o não sistemático, compreende os dois. Vamos lá. Um dos fatores que indica uma menor tolerância ao risco de um investidor é ter tranquilidade frente às oscilações do mercado. Quem é tranquilo frente ao risco e oscilações do mercado é um investidor que tem maior tolerância a risco, não menor. Porque ele está querendo saber o que indica menor tolerância a risco. Aqui seria um que tem bastante, né? Tranquilão. O mundo tá chovendo canivete e o cara tá de boa. Beleza, então maior. Destinar grande parte de sua renda às despesas mensais. Olha que interessante, se ele tem grande parte de suas rendas às despesas mensais, ele não pode guardar em ativos com muita volatilidade. Muita volatilidade incomoda. Não pode, não. Então, ó, interessante, vamos ver até o final sempre. Ter um horizonte de longo prazo, sempre isso significa que eu tô com uma possibilidade de ter um investidor que tenha maior tolerância a risco nesse investimento, por causa que o prazo é longo, dá tempo de recuperar, se houver uma queda, tudo mais. Possuir reservas suficientes para a necessidade de liquidez. Se ele tem reserva, caso exista alguma dificuldade, ele está mais tranquilo. Então ele tem o quê? Maior tolerância também. Então sem problema nenhum, né? É aí a letra Bzinho, tá? Quem está mandando dúvida está sendo respondido aí pela Isa.
tá? Eu não estou conseguindo fazer os dois hoje porque eu estou tendo que mexer aqui no nosso tablet aqui, certo? E continue mandando aí, quem está mandando e-mail, o que ela não responder, a gente vai, após o programa, continuar aqui no estúdio mandando para vocês aí as respostas, beleza? Um cliente contratou um VGBL e fez o aporte de recursos nesse plano no mesmo dia. Então o que ele fez? Vamos lá. Ele contratou o VGBL e fez o aporte de recursos no mesmo dia, beleza. Então saiu já a proposta, aceitou a proposta, já aplicou, virou a pólice, vamos dizer assim, né? Ele poderá aportar esses recursos para o VGBL, sempre VG com VG, que ele possui em outra entidade de previdência, não pode mandar para um PG, tem que ser VG para VG, PG para PG, contados após, isso aqui é decoreba, tá? Sempre é 2 meses. O prazo interresgates, deixa eu colocar aqui mais bonitinho. 2 meses é o prazo interresgates, entre resgates. E 2 meses também é o prazo para portar, que é trocar de seguradora ou trocar de entidade de previdência. Beleza? Bacana isso aí, então tem que decorar. Isso aí adora cair em prova. 60 dias o prazo entre os resgates aí ou para portar nossos planos de previdência. PG e VG funcionam da mesma forma, não são prazos distintos não. Em um ambiente de expectativa de queda de juros, entre as opções a seguir, olha só, agora ele está falando da queda, hein? A gente viu lá cenário de a elevação aumentando, a elevação aumentando, né? A inflação elevando, aumentando. A gente viu o cenário da alta dos juros, agora é a queda dos juros. Dentre as opções a seguir, a mais recomendada para o investidor seria a de aplicar recursos em LTN, caderneta de poupança, LFT, CDB pós-fixado. Aí o que o povo pensa? Muitas vezes, né? Vou deixar na poupança, está caindo os juros, lá na poupança eu garanto o meu juro. Poupança, ela acompanha o mercado, filhote, ela não é pré. Muita gente marcaria a caderneta de poupança aqui. Errou! Que nem diz, né? Errou! Não é isso aqui. Tá falso. LFT é pós-fixado. Se eu tô com queda de juros, a remuneração futura vai ser maior ou menor? Eu não sei! Porra, se vai cair os juros, a remuneração futura vai ser menor. Então, falso isso aqui, não interessa. CDB pós-fixado vai seguir o mesmo esquema. LTN é pré para queda. Quem fez o curso online aí, lembra da Anitta. Então, letra A. Certinho. Vamos lá, próxima. Olha, um monte de questão cabeludinha, tá? Não tá fácil, não vou dizer que tá fácil, mas a gente tem que... nunca mudou. Olha, a Isabela sabe disso, né, Isa? Nunca mudou o modus operandi de fazer a prova, gente. Então, por mais que tenha aí umas questões que sejam mais complicadas, mais difíceis, se você tiver o mesmo modus operandi, lê, é que aqui eu antecipo um pouco alguns assuntos, né, para responder e embasar o que eu estou explicando. Mas lê devagar o enunciado, chega lá na questão, olha uma por uma, tá? Ou seja, na dúvida, marca a menos pior, gente, tá? E não subentendam, não viajem na maionese e criem uma teoria no meio da questão. Vai na simples, vai no chute certo, tá? No chute certo, não de chutar, de não sei. Vai no chute certo na questão assim. Eu vou naquela que eu estudei, naquilo que eu estudei com base no que eu estudei. Não tem surpresa ali. Pode ter uma pegadinha, mas uma surpresa não tem. O que é esse troço linha d'água? Linha d'água é o seguinte, ele está relacionado com a taxa de performance. A taxa de performance, ela diz que não haverá recolhimento
se rentabilidade for inferior a 100% do benchmark, daí eu estou falando de um tipo de rentabilidade que é a relativa, ou ainda negativa. O que significa isso? Então a linha da água ela estabelece uma regra para que os fundos de investimento eles possam recolher essa taxa de desempenho ou taxa de administração. Primeiro, tem que atingir o benchmark de forma integral. O que é 100% benchmark? Se um fundo atrelado à inflação, a inflação variou 10, o fundo tem que variar 10 no mesmo período para poder tirar a performance. A performance, para todos os fundos do varejo, a performance, a regra dela é ser semestral, tá? Beleza. Mínimo de 100% semestral. Aqui, por mais que eu tenha perdido, vamos pensar que eu perdi em 2 fundos. Eu perdi num fundo que está atrelado com a inflação, porque a inflação num determinado 6 meses caiu 5%. Mas o fundo caiu só 3%. Caiu só 3%? Tudo bem. Caiu menos que a inflação? Caiu menos. A performance foi melhor? Foi melhor. Mas daí olha que engraçado, ele teve rentabilidade positiva? Não, teve rentabilidade negativa, então vai cair nesse caso aqui. Massa, né? Então vamos lá. Quando que ela é permitida, então? O valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada. Então, for inferior em relação ao da última cobrança, eu estou tendo rentabilidade negativa. Falso. Leitura devagar. O valor da cota do fundo é representar pelo menos 10% a mais que o valor da cota quando da última cobrança. Não existe essa regra, tá? Essa regra não existe nem na instrução, nem no código ANBIMA. Aí é viagem. Eles colocaram para encher linguiça. O valor da cota do fundo for superior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada. Então, se o valor da cota do fundo for superior em relação ao da última cobrança, eu tenho aí a linha da água sendo respeitada. Então a linha da água foi respeitada, ele teve uma cobrança, ou seja, um valor da cota maior do que da última cobrança. Só que ele tem que ter atingido quanto nesses 6 meses? Pelo menos quanto? 100% do benchmark. Isso aí tá ok. Fundo de investimento superar seu benchmark em determinado período, no caso, né? Superar seu benchmark, ele pode estar superando o benchmark, nesse caso que eu expliquei, o benchmark ter caído 5%, o fundo ter caído 2%, superou? Superou. Mas pode cobrar a linha, né? Vai estar dentro da linha da água? Não vai. Massa, né? Vamos lá para a próxima. Eu acho que eu li da última da página, foi essa, então já página 3 mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Entre os principais objetivos do Código ANBIMA de regulação e melhores práticas para a administração de recursos de terceiros não está contido. Então, essa pergunta aí, ó, não está contido entre os principais objetivos, significa o que ele não prega. O que ele, olha lá, ó, o que ele não prega. Ele prega, o que ele prega? O Código ANBIMA prega que a gente tem que ter transparência, criar uma autorregulação entre as instituições participantes, tá? Porque não é para todas as instituições do mercado e assim sucessivamente. Vamos ver. Manter a concorrência leal, eu acho que é uma coisa que ele prega. Então, ele está querendo saber o que não está contido. Ele prega isso aí. Promoção das melhores práticas do mercado? Sem sombra de dúvida, né? Então, isso aqui também está dentro, show de bola. Estimular maior qualidade e disponibilidade de informações. Então, o que a gente tem? Estimular mais informações, qualidade dessas informações, transparência com o investidor, né? Ou seja, aumentar a relação fiduciária, cai bastante isso na prova também. Opa, fiduciária. Então esse aí também. Vamos ver então se é o último, né? Senão, dar flexibilidade
para que cada administrador de recursos estabeleça os próprios procedimentos de administração e gestão. Credo, professor, será que essa não é? Essa não é, gente. Tem a regulação para dizer o que os caras têm que fazer, tem a autorregulação da ANBIMA para também completar essas lacunas aí, essas dúvidas que existem. Então essa aqui é falsa, tá? Não é a maior flexibilidade não, essa aqui que não está contida, ele aqui é a incorreta. Massa. Vamos lá. O Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros, leia-se, né? Tem aí a aula de códigos que eu fiz com vocês, beleza. Recursos terceiros é fundo de investimento, tá? Não se aplica a que tipo de instituição que ela não se aplica? Para quem que ela não vai se aplicar? Então vamos lá. A todas as instituições associadas à ANBIMA, essas são as aderentes. Essa se aplica. Beleza? Então falso. O que eu quero que não se aplique. Fundos de investimento cujo patrimônio seja constituído por recursos do próprio gestor de fundos. Interessante. Será que quando eu estou falando de um fundo de investimento exclusivo próprio da instituição, eu preciso ser tão rigoroso quanto a questão dos materiais de divulgação? Primeiro que não é fundo para o mercado. Então essa tá quente aí, tá? Pode ser. Vamos ver todas. É assim que acontece na hora da prova. Eu sei a resposta já, só que é assim que acontece na hora da prova. Exatamente você coloca, possível por causa disso. Pega o papel e escreve. Dá tempo de fazer? Se dá. 2 horas que dá para fazer tranquilo a prova. 2 horas a CPA 10, 2 horas e meia, né? É isso, 2 horas e meia, CPA 20 e o CA 3 horas e meia, tá? Dá tempo pra caramba, tá? Pé nas costas. Empresas do conglomerado das instituições associadas à ANBIMA. Tá. Empresa do conglomerado das instituições associadas à ANBIMA, gente, o conglomerado todo tem que respeitar. Então vamos lá. Eu tenho lá um banco de investimento que é associado da ANBIMA e as demais empresas do aglomerado, por exemplo, um banco comercial que venda um CDB dele próprio, né? Ou vamos dizer, ele vai se aplicar? Não vai se aplicar o código de recursos terceiros. Só que, por exemplo, vamos que exista uma gestora dentro desse banco, tá? Então, né, não dá para colocar isso aqui. Tem que ser aplicado para algumas instituições que estão lá dentro, tá? Não se aplica a instituições que aderirem voluntariamente a esse código. Gente, se aplica, né? Então era aquilo mesmo, tá? Fundos de investimento aí, cujo patrimônio seja gerido, seja do próprio gestor, porque daí eu não preciso ter toda aquela regrona aí, tá? Seria essa a resposta. Um pouquinho complicada essa questão aí, tá? Vamos lá, em caso de conflito é divergência, pode cair essa palavra na prova, essa questão é quentíssima para cair na tua prova. Isso aqui é questão de prova. Gente, isso aqui é prova. Eu estou resolvendo a prova antes para vocês irem lá e não se ferrarem, tá? E quem passar, por causa dessa ajuda aqui, que se não passar, se ferre. Brincadeira. Quem passar por causa dessa ajuda aqui, que vocês vão passar, não vai não passar, vai passar. Dá um alô aí, agradeça, comente no vídeo e ajude outras pessoas, curta o vídeo, se inscreva no canal, né? Ajude outras pessoas que precisam aí. Em caso de divergência entre o Código ANBIMA, o que a ANBIMA fala, para a administração de recursos terceiros, e as normas dos órgãos reguladores, CVM, tá? Eles têm um orgulho tremendo. Na hora da prova não coloca que é CVM, é a CVM. Cai muita questão na prova que diz assim, ó, conforme instrução, número tal, esse é o que é isso? Regra da CVM. Sempre vão de acordo um com o outro, mas podem haver divergências. Daí vamos lá, tá? Então é isso que está dizendo. Se houver divergência entre as duas regras, a medida a ser adotada pela instituição administradora de recursos de terceiros será o que tem que fazer? Deu atrito. A autorregulação com a regulação, o código com a regulamentação em vigor. Então, ó, regulamentação é diferente de regulação de autorregulação.
Regulamentação é regra, é lei ou seja, de órgãos públicos aí, da administração pública. Consultar o órgão regulador sobre qual prática adotar. Gente, isso aqui muita gente poderia marcar. Mas o código ele já se autodeclara insuficiente. Ele diz assim, ele se entrega. Ó, se eu tiver errado, segue a CVM. Se eu, Anbima, através do código, se eu estiver errada, siga a CVM. É isso que diz no código, tá? Adotar o que consta no código? Não, porque ele fala para adotar o que a CVM quer. Adotar a norma do regulador, essa que é a correta, tá? E vamos ler a última. Consultar a Anbima sobre qual prática deve ser adotada. Imagine a quantidade de banco mandando, né? E-mail para a Anbima perguntando, e agora? Agora mudou a regra lá, não é mais, não tem mais come-cota, por exemplo, os fundos. Não é mais em maio e novembro, come-cota em julho e dezembro. Daí, o que faz? O que a gente faz? Continua recolhendo em maio e novembro, segue em maio e novembro, que vocês falaram para fazer, segue a norma do regulador. Deve ser desconsiderada, a norma do código deve ser desconsiderada, grave isso, vai cair na tua prova. Vamos lá, das seguintes instituições estão dispensadas de observar o Código Anbima de regulação e melhores práticas, ou seja, o Código dos Fundos é clubes de investimento, será que é esse? Gestores de fundo de investimento pessoa jurídica? Gente, gestor tem que ser o código? Tem que. Então, o que a gente faz? Acho que esse não é, né? Então, vamos ver os próximos, professor. Fundos de investimento de empresa conglomerado de instituições participantes. Essa é quentinha, hein? Essa é quentinha, é aquela que você ficaria na dúvida. E vamos ver a última. Fundos de investimento que combinem recursos terceiros e recursos do próprio gestor do fundo. Tá combinando recurso de terceiro? O código não é de recurso de terceiro? Poxa vida! Então, se o código é de recurso terceiro, um fundo que esteja combinando os dois, tem que seguir o código. Então, falso. Tá, professor, e agora? É clube de investimento ou é fundos de investimento de empresas conglomeradas de instituições participantes? Gente, não é clube de investimento porque não existe autorregulação para clube ainda. Então, grave isso, eles fazem pegadinha, tá? Eles avisam o pessoal aí. O que eles vão fazer? Eles vão colocar que clube de investimento tem que ser registrado na B3, Bovespa, Bolsa de Valores, tem que ser registrado na CVM e tem que ser registrado na Anbima. Não precisa de registro na Anbima, clube de investimento. Beleza? Tô com o tempo aqui quase estourando, vai dar para fazer a última aí? Isa, muita dúvida aí, o bicho tá pegando lá, vou começar a ajudar ela lá também um pouco, tá? Eu vou ter que parar a transmissão aqui, vai continuar isso aqui, tá? Vai continuar essas questões num próximo Tira Dúvida no Esquente a Cabeça, beleza? Toda semana praticamente tem, vocês estão sendo avisados, assinem, se inscrevam no canal, façam o cadastro no nosso site, cbesa.net, tá? Façam o cadastro no nosso site para que vocês possam receber os avisos, os e-mails aí de quando que vai ter Tira Dúvida também. Faz parte das obrigações assumidas pelas instituições participantes ao aderir ao código, bastante questão do código. Por que eles colocam bastante questão do código? Porque eles deixaram, antigamente eles cobravam os princípios éticos, profissionalismo, integridade, objetividade, então agora eles estão ripando usando o código mesmo. Onde automaticamente esses princípios já estão embutidos. Manter sigilo das suas atividades. Será que elas têm que manter sigilo das suas atividades? Essa aqui, né, deixaria muita gente na dúvida. Será que é essa? Vamos ler todas. É uma obrigação assumida? Tem que ter controle de informação? Claro, mas tudo bem, vamos continuar. Empregar os métodos que forem necessários para superar a rentabilidade esperada pelos investidores e também dos fundos concorrentes. Gente,
isso aqui não é uma obrigação assumida ao assinar o código. Isso aqui seria, olha que errado, isso aqui não é uma obrigação ao aderir ao código. Isso aqui seria uma política, por exemplo, de investimentos de cada fundo em si, certo? Então não é essa. Evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com os investidores. Então, olha só. Tá, poxa, tem que ter sigilo. O código fala de sigilo? Fala. Essa seria, por isso que eu deixei hoje essa também, aí meio de separar dessa questão. Muita gente poderia colocar, manter sigilo das suas atividades, tá? De fato, isso é uma obrigação da regulação, gente, da regulamentação, da CVM. Então isso aí, ele já tem que, antes de aderir, ele já tem que manter sigilo. Vocês estão entendendo? Ele está perguntando que ao aderir, qual que é a obrigação assumida? Então aí que tá, essa é uma pegadinha filha da mãe, mas tudo bem, tá? Então, evitar práticas que firam a confiança entre investidores versus as instituições financeiras, correta aí. E a última, em caso de vantagem ou benefício oferido pelo veículo de investimento, transferir, tá, o recurso para o patrimônio do gestor. Gente, transferir o recurso para o próprio fundo, para não dar conflito de interesse. Qualquer vantagem que o fundo receba deve ser transferido para o próprio fundo para evitar conflito de interesse. Então aí a letra C. Essa aqui sacana, né? Manter sigilo de atividades já é uma obrigação, aí então não necessariamente apenas para as instituições participantes, nesse caso é para todas no mercado aí. Beleza? Então pegaram os recados aí, não esqueçam, cebesa.net, lá, façam o cadastro, peguem a apostila, vocês vão ser avisados dos próximos Tira Dúvidas. Esse aí tem mais questão cabeluda? Tem uma porrada de simulado aí, tá? E também tem mais simulados, caso queiram adquirir no próprio site do Cebesa, aí tem os simulados comentados aí, que estão rodando, os mais top, os que mais aparecem na parada, os top hits aí, beleza? Então, abraço, até a próxima transmissão, tchau!